Glória a Deus, a paz de Deus, igreja. Uma alegria para nós estarmos dando, o nosso culto de louvor, de gratidão a Deus. Ouvirmos Deus falar conosco através dos louvores. E vamos meditar agora na palavra do Senhor. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Que todos os dias você possa meditar na palavra do Senhor. Ela é o nosso alimento. A palavra de Deus nos dá vida. A palavra do Senhor nos dá direção. A palavra do Senhor nos fortalece. Que todos os dias você medite na palavra de Deus. Como o Senhor falou com Josué, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Siga, prossiga, meditando na palavra do Senhor que te traz vida, amém? Vamos ler Tiago capítulo 1 e o verso 2 diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes pelas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. A palavra do Senhor nessa noite nos fala sobre perseverança. Perseverarmos. O que é perseverança? Perseverança é a qualidade de quem não desiste, de quem insiste. Glória a Deus. Glórias a Deus que você não tem desistido. Você tem perseverado. Em meio a dias de aflições, nós temos perseverado. Continuamos confiando no Senhor. Continuamos crendo no livramento do Senhor. Continuamos olhando para o céu e nos lembrando que há um Deus vivo, um Deus poderoso cuidando de nós. Quando você persevera, você produz, a perseverança, ela produz em nós um caráter aprovado. Quando nós precisamos de perseverança? Precisamos de perseverança quando o desânimo vem contra nós. Em momentos que nos sentimos desanimados, precisamos de perseverança. Nos momentos em que somos atacados pelo adversário da nossa alma, precisamos de perseverança. Quando uma situação se arrasta por muito tempo, nós precisamos de perseverança. E nós lemos aqui que o que produz a perseverança em nós é a prova da nossa fé. São as tribulações que vão produzir em nós perseverança. É o passar por tribulações, é ser provado na nossa fé, que vai produzir em nós a perseverança. A qualidade de não desistir. A palavra do Senhor, ela é tão gloriosa que ela nos traz tantos exemplos de pessoas que passaram pelo dia mau, pelo dia difícil, pela adversidade, mas perseveraram. E como que nós conseguimos perseverar diante de tudo que vivemos? Confiando em Deus. Você confia em Deus? A sua confiança está colocada no Senhor? Você confia plenamente em Deus? Porque a confiança de muitos, ela vai até onde começa o dia da adversidade. Quando tudo vai bem, é fácil confiar. Confiamos, declaramos a palavra, falamos de vitórias, falamos do nosso amor por Deus. Mas e quando vem a prova da nossa fé? Continuamos confiando no Senhor? Quando vem a prova da nossa fé, continuamos declarando as maravilhas da palavra de Deus? Continuamos amando a Deus? Ou o coração se enche de dúvidas, de medo, de incerteza, de temores e nos esquecemos de Deus e achamos que Deus não está vendo e achamos que Deus não se importa? Diante do dia que a prova, a sua fé é colocada à prova, você continua confiando?
tantos exemplos na palavra de Deus de pessoas que confiaram quando a fé foi provada. Nós vemos uma mulher chamada Joquebede. Havia uma sentença imposta para que todos os meninos, os israelitas que nascessem, fossem mortos. E ela tem o seu filho. E essa mulher confia em Deus de uma maneira. Ela faz um pequeno barquinho e coloca ali o seu menino, Moisés. Pega aquele cesto, confia, entrega ali, coloca aquele menino, confiando que Deus iria protegê-lo. Que confiança dessa mulher. Crer que ela iria colocar o seu filho ali naquele cestinho, iria colocar no rio, e Deus iria cuidar dele. E nós conhecemos a palavra, Deus cuidou. Era o pequeno Moisés, Deus cuidou. Olha a confiança dessa mãe. Nós vemos a confiança de Jairo, quando Jesus diz para ele: não tenha medo. E alguém estava dizendo para ele: a sua filha já está morta. Que confiança! Deixar as vozes que estão ali dizendo: a sua filha está morta, e confiar no que Jesus estava dizendo, que Jesus iria ressuscitá-la. Que confiança! Que confiança de Josué, de chegar diante de muralhas e confiar em algo que Deus falou. Toque as trombetas e essas muralhas irão cair. Que confiança de Josué chegar para aquele povo e dizer: olha, vamos tocar nossas trombetas porque essas muralhas vão cair. Parecia até loucura. Que confiança de José. No dia que a sua fé foi provada, por tantos dias a fé desse moço foi provada. E a Bíblia nos conta a história linda de José. Em cada dia que a fé dele foi provada, ele confiou em Deus. Passou pelos processos. E é isso que muitas vezes nós queremos evitar. Nós queremos pular os processos, as fases da nossa vida. Nós queremos pular as tribulações, as adversidades. Mas a palavra do Senhor nos diz: quando você passar pela provação, pela tribulação, pela adversidade, quando a sua fé for provada, o seu caráter está sendo ali forjado em você. Você vai passar por aquele dia mau, você vai passar pelo dia da prova da sua fé, você vai confiar no Senhor plenamente, você vai entregar tudo ao Senhor, você vai perseverar e o teu caráter vai ser aprovado por Deus. Não pule os processos da tua vida. Não queira evitar de enfrentar situações difíceis. Quando você se deparar com as situações difíceis, se lembre: isso vai produzir em mim perseverança. O meu caráter está sendo moldado no dia que a minha fé é provada. Confie plenamente no Senhor. Confie naquele que nunca desamparou você. Confie naquele que tem segurado as tuas mãos e tem te conduzido pelo caminho. Confie naquele que tem cuidado da sua vida. Confie naquele para quem você entregou a sua vida. No início desse culto, Deus já falou conosco. Passaremos tribulações, passaremos por tantas coisas. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê os discípulos no tempo da igreja primitiva. Quantas vezes foram presos, foram açoitados, apanharam. E quando eles saíam, aquelas autoridades diziam para eles: não preguem de Jesus, não falem de Jesus, se calem e parem de falar desse Jesus. E eles saíam das prisões, se levantavam de curar suas feridas dos açoites, e lá estavam eles pregando a palavra novamente, perseverando. Falavam de Jesus novamente. Havia um risco, havia uma ameaça, mas eles não se importavam. Eles falavam de Jesus, sabendo que poderiam ser açoitados novamente, poderiam ser presos novamente, poderiam apanhar novamente, mas eles não deixavam de falar daquilo que eles tinham vivido. A perseverança. E nós vemos tantos deles dizendo que eles consideravam um privilégio poder sofrer
por amor a Cristo, pelo Evangelho de Jesus. Eles não viam como algo, Deus permitiu eu passar por isso, mas eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu tenho pregado. Não, você não vê isso. Você vê aquelas pessoas, aqueles discípulos, correndo tantos riscos, mas perseverando com uma fé inabalável, considerando um privilégio o passar por tribulações. E como Deus moldou o caráter de cada um deles nos dias das tribulações que eles enfrentaram. Nos momentos em que eles enfrentaram a prova da sua fé. A fé foi provada. E eles perseveraram. Como eu e você, o Senhor nos chama para perseverarmos, para não recuarmos, para não olharmos atrás, para não desistirmos. Hebreus diz, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, que perseveram, que permanecem firmes. Temos que perseverar, igreja. Diante de dias difíceis, persevere. E saiba que ali Deus está fazendo com que você amadureça. É o que nós lemos aqui. A perseverança vai ter uma plena ação sobre a sua vida, a fim de que você seja aperfeiçoado. É o Senhor nos aperfeiçoando, amadurecendo. A palavra de Deus diz que um profeta chamado Abacuque, ele olhou ao seu redor e ele se entristeceu pelo que ele via. Ele via um povo distante de Deus. Ele via um povo que se afastou da verdade. Ele viu nos dias dele violência, injustiça. E ele diz, a palavra do Senhor diz que Abacuque falou, Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que olhar e ver isso? Até quando, Senhor? A injustiça vai prevalecer? Até quando eu vou ver tanta violência? Até quando eu vou ver o povo tão longe do Senhor? E a palavra do Senhor diz que Deus traz uma resposta a Abacuque. E ele diz, Abacuque, eu vou usar a vida dos caldeus, que era um povo ruim, cruel, um povo mau, um povo que não tinha piedade. E Deus disse que iria permitir que aquele povo viesse. E Deus usaria aquele povo para trazer o juízo sobre o seu povo que estava distante de Deus. E Abacuque fica muito revoltado, muito bravo. Mas Senhor, como é que o Senhor vai usar uma nação ímpia para corrigir a nação que é o povo de Deus? Como é que o Senhor pode permitir isso? Como muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, mas como é que Deus pode permitir tal coisa? E Abacuque ficou muito triste. Senhor, como que os caldeus, que são um povo tão mau, eles vão prevalecer? Mas Abacuque vai falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, igreja, o nosso entendimento se abre. Quando nós falamos com Deus, a nossa visão muda. Quando nós falamos com Deus e paramos para ouvir Deus, nós passamos a compreender. Como Jó, em tantos momentos, ele falou contra a sua própria vida. Ele disse que preferia morrer. Ele disse que não era possível que Deus estava vendo o que ele havia passado, o que ele estava passando. Mas quando Jó para ouvir Deus, o entendimento mudou. Os olhos espirituais se abriram. Jó teve a compreensão de tudo que ele não tinha compreendido até aquele momento. Ele passa a andar com Deus, a conhecer Deus por ter as suas experiências com Deus. Quando você para ouvir Deus, quando você ora e ouve a resposta de Deus, como muda a nossa maneira de pensar. Quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Por isso que você deve buscar conhecer a palavra do Senhor profundamente, não superficialmente, não de passar as páginas da Bíblia, mas meditar.
entender quem é Deus, compreender o plano de Deus, entender o que Deus tem para a nossa vida. Quando você passa a compreender a palavra de Deus, os seus olhos espirituais se abrem, o seu entendimento muda e você para de questionar porque você passa a confiar. Nós precisamos olhar mais para a palavra de Deus. Os cristãos precisam se alimentar mais da palavra de Deus, para que tenhamos um entendimento espiritual, para compreendermos todo o plano de Deus. E quando nós compreendemos todo o plano de Deus, não há lugar no nosso coração para o medo, para o desespero, só há confiança. E aí perseveramos. Quando Abacuque parou para ouvir Deus e entendeu a resposta de Deus, e Deus falou para ele que Deus não estava indiferente a nada do que estava acontecendo, que nada estava passando desapercebido aos olhos de Deus, e que no tempo certo o Senhor iria agir. A palavra do Senhor diz que Abacuque se cala, e ele prefere esperar em silêncio que o plano de Deus seja concluído. Como nós, igreja, precisamos ouvir o que Deus tem para nós, para que o nosso coração descanse. Precisamos compreender a eternidade com Jesus, para que o nosso coração descanse. Precisamos entender a verdade da salvação, para que o nosso coração descanse, para que possamos perseverar, confiando plenamente em Deus. A palavra do Senhor diz que quando Abacuque para ouvir Deus, ele faz uma oração. Ele faz uma oração e ele clama por um avivamento. É o que ele pediu. Ele entendeu que Deus iria agir, ele entendeu a maneira como Deus iria fazer, e aí ele não pede para Deus livrar daquela situação, ele só pede: aviva no Senhor. Nos aviva, para que possamos passar por tudo isso, para que possamos suportar o dia em que a nossa fé é provada. É isso que você tem que pedir hoje para o Senhor, igreja. Te avivar, avivar a sua fé, avivar a sua esperança, avivar a sua confiança, avivar a unção do Senhor sobre a sua vida. Peça isso para o Senhor. Senhor, aviva a minha vida espiritual, traz um avivamento sobre mim, uma fortaleza, para que eu possa passar pelo teste da minha fé. E ali eu ter um caráter aprovado. E eu perseverar. E eu continuar confiando no Senhor. Peça isso para o Senhor. Senhor, me aviva. Como é lindo ver um cristão avivado. A fé ali é fortalecida. Abacuque faz essa oração e ele diz: Senhor, nos aviva. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua misericórdia. Que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a terra nesses dias. Que a misericórdia do Senhor alcance as famílias. Que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Que haja misericórdia do Senhor sobre nós. E aí Abacuque faz a oração que todos nós conhecemos. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja uvas nas videiras, e mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano, Ele é a minha força. Ele faz-me caminhar por lugares altos. Quando a gente entende que a nossa alegria, ela não vem das circunstâncias que estão ao nosso redor. Quando a gente entende que a nossa alegria, a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento é o Senhor, nós conseguimos orar como Abacuque. Ainda que tudo fale, ainda que tudo se acabe, a minha alegria está no Senhor. A minha alegria é saber que há um Deus vivo cuidando de mim. Ainda que ao meu redor haja trevas, a minha alegria é saber que a luz do Senhor resplandece sobre mim. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, a minha alegria é saber que há um Deus cuidando de mim.
A sua alegria, a nossa alegria tem que ser no Senhor. Porque se a nossa alegria for dos bens materiais, o dia que acabar os bens materiais, se acaba a nossa alegria. Se a nossa alegria for no nosso esposo, o dia que não tiver o esposo, a alegria acaba. Se a alegria for o filho, o dia que não tiver um filho, a alegria se acaba. Se a alegria for o emprego, a hora que não tiver o emprego, ali se acaba a alegria. Mas quando a nossa alegria é do Senhor, é saber que há salvação em Deus para nós. É saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa alegria é renovada. Quando sabemos que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, a nossa alegria, ela é avivada. A nossa alegria está em Deus. A nossa alegria não está naquilo que é terreno, que é passageiro, naquilo que vai perecer, naquilo que vai ficar aqui. A nossa alegria está em saber que há uma eternidade com Deus. É isso que nos dá força para confiar. Quando nós entendemos que independente de circunstâncias e do que está acontecendo ao nosso redor, a nossa alegria é ter a presença de Deus. Que a sua alegria seja ter a presença de Deus. Nós podemos nos alegrar com a nossa família, podemos nos alegrar de ter a nossa boa casa, o nosso bom trabalho. Isso alegra o nosso coração, mas não é a fonte da nossa alegria. É muito bom ter as bênçãos do Senhor nessa terra. Mas muito melhor é saber que nós temos a salvação em Jesus Cristo, que temos uma eternidade com Deus. Abacuque entendeu que no tempo certo Deus iria agir. E ele esperou, ele confiou. Como eu e você temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor. Saber que vamos sim passar pelos testes da nossa fé. Quantas vezes a sua fé já foi provada? Quantas vezes você já passou por esses testes? E você perseverou e você confiou. E o seu caráter foi moldado. Foi moldado um caráter aprovado em você. Porque você confiou em Deus. Porque você não recuou. Porque você não desistiu. Que a sua alegria seja saber que há um Deus grande e poderoso cuidando de você. Amém? Vamos orar, igreja? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Vamos orar sobre a palavra. Vamos orar declarando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu santo nome. E pedimos, Pai, a ti, como Abacuque um dia pediu, aviva-nos, Senhor. Aviva em nós, Pai, a nossa fé. Aviva a tua igreja. Que a tua igreja, Pai, que o teu povo possa olhar para o Senhor, para as grandezas do Senhor, como Abacuque um dia olhou e se lembrou de tudo que o Senhor já havia feito até os dias dele. Nós possamos olhar, Senhor, e ver as grandezas do Senhor, as grandes obras, as grandes maravilhas do Senhor até os nossos dias. Que possamos, Pai, a cada dia perseverarmos firmes, Senhor. Eu te louvo, Pai querido, porque o teu povo tem entendido a verdade da perseverança. O teu povo tem compreendido, Pai, a importância de uma fé que não se abala com circunstâncias. Senhor Deus, em todo esse tempo, nós nunca duvidamos do Senhor. O nosso coração continua agradecido ao Senhor. Pai querido, em meio a tudo que temos vivido, a nossa confiança permanece inabalável em Ti. Confiamos, Pai. Confiamos plenamente e totalmente no Senhor. Quando a nossa fé é provada, confiamos em Ti. Quando passamos pelas tribulações, confiamos em Ti. Em todo o tempo, a nossa confiança está colocada no Senhor e sabemos que não seremos decepcionados. O Senhor nos conduzirá. O Senhor tem nos sustentado, tem segurado as nossas mãos, tem guiado os nossos passos e tem nos feito entender a verdade da Tua palavra. Nós só podemos Te agradecer, Pai. Confiamos no plano perfeito de Deus e nos entregamos totalmente ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor nos sustentará, que o Senhor continuará nos conduzindo. Abençoa o Teu povo com a Tua paz. Em nome de Jesus te pedimos,
Fica conosco, Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.